Então, o que seria o SMT? O SMT significa Smart Money Tool ou Technique. O ICT ainda não decidiu para que vai servir aí o T, se vai ser o tool ou o Technique, ok? Ó, então, é uma ferramenta usada aí pelo ICT para avaliar a força entre ativos correlacionados, ok? Então, quando nós estivermos aqui a falar sobre SMT, estaremos a fazer uma análise, né, de ativos correlacionados, ok? Então, depois vamos ver aí no final. Então, ele nos dá a confirmação de um stop run, ou seja, podemos, através do SMT, confirmar uma captura de liquidez, ok? Então, depois desta captura de liquidez, nós estaremos mais confiantes que o mercado aqui vai continuar, ok? Então, deve ser usado apenas como confluência, ok? Então, já fizemos a nossa análise, ok? Então, agora liquidez externa para interna, ok? Ou de interna para externa, ok? Então, nós já sabemos qual seria a direção aqui do mercado, vamos supor que ele reage aí a um breaker, por exemplo, então sabemos que ele vai sair aqui deste ponto, né? E buscar aí preços mais altos. Então, aí é que nós depois vamos usar aqui o SMT, ok? Só para confirmar a nossa análise, ok? Então, a única coisa que o SMT faz, e faz excepcionalmente bem, é revelar a questão aí da acumulação e da distribuição, ok? Então, vocês vão notar aí, nós vemos no módulo sobre o Market Maker Model, ok? Então, temos ali o Market Maker Buy Model e o Market Maker Sell Model, ok? Então, vocês vão notar que terão alguns ativos em que o mercado vai completar o Market Maker Model, alguns ativos que ele não vai conseguir completar aqui o Market Maker Model, ok? Depois vamos ver aí alguns exemplos. Então, a ideia aqui é encontrar os ativos que têm a maior probabilidade de concluir esses modelos, ok? Ou aqueles ativos que terão um maior movimento, ok? Então, vamos ver aqui a análise de força relativa, ok? Ou Relative Strength Analysis, ok? Então, olhando aqui para ativos correlacionados, ok? Então, vamos supor que aqui temos o par 1 ou o par 2, ok? Então, ativos correlacionados no mercado, podemos ter aí, por exemplo, o Euro-USD e o GBP-USD, ok? Então, esses dois ativos são positivamente correlacionados, ok? Então, quando um faz fundos aqui descendentes, ok? Quando nós temos fundos descendentes num, estaríamos à espera também de ver fundos descendentes no outro, ou seja, se nós temos fundos descendentes no Euro USD, estaríamos à espera também de ver os fundos descendentes no GBP USD, ou se estivessem a olhar aí para os índices, se nós vemos aí o fundo descendentes no Nasdaq, estaríamos também à espera de ver fundos descendentes no S&P, ok? Então, nestes dois casos, o mercado, ou seja, no par um e no par 2, o mercado tirou aqui a liquidez dos fundos, ou seja, temos fundos descendentes. Então, aqui, neste caso em específico, nós não temos nenhum SMT, ou não temos nenhuma divergência entre os dois, ok? Então, não temos nenhum SMT, ok? Agora, se nós analisarmos os mesmos pares, ok? E notarmos que o par um criou fundos descendentes e o par 2 criou fundos ascendentes, ok? Agora já temos aqui um SMT válido, ok? Então, um que tirou aqui a liquidez do fundo anterior, ok? Poderíamos considerar isto apenas como uma captura de liquidez e o outro está aqui numa acumulação institucional, ou seja, não conseguiu buscar aqui a liquidez do fundo anterior, ok? Então, isto é que nós vamos chamar aqui de acumulação institucional, ok? Então, isto não conseguiu porque as instituições estariam a comprar mais este ativo, ok? Então, o par 1 olhando aqui para o par 1, ok? Então, o fato de que o par 1 superou a mínima anterior indica que é menos provável que o topo seja superado, ok? Ou seja, como ele conseguiu tirar aqui a liquidez do fundo anterior, ok? Temos aqui uma captura de liquidez, ok? Este movimento abaixo aqui do fundo, ok?
o que é que nós estaremos à espera de ver aqui a seguir? Se o mercado tira a liquidez externa, nesse caso, ok? Então, neste caso aqui temos a liquidez aqui abaixo do fundo. O movimento nós estaremos à espera de ver a seguir. Estaremos à espera de ver o mercado aí buscar uma interna. Então, nosso foco seria deste topo até este fundo, ok? Este seria o nosso intervalo de negociação, ok? Dealing range high, dealing range low. Nesta perna, nós estaríamos à espera de um fair value gap, ok? Preferência na zona premium, ok? Então, queremos aproveitar aqui este pequeno movimento. Agora, o par 2, ok? Que está sendo aqui acumulado, ok? Esta seria a acumulação aqui institucional. Por que que ele estaria aqui acumulado, não é? Porque ele não conseguiu, né, ir abaixo aqui, como eu já expliquei, do fundo anterior, ao mesmo tempo que o ativo aqui, ou o par 1, ok? Foi aqui abaixo do fundo, este não conseguiu, ok? Então, aqui nós conseguimos ver a questão da acumulação. Então, o que que vai significar aqui no par 2, ok? Vai ser muito mais fácil para o mercado, ou seja, para este par 2, ok? Que mostrou a acumulação aqui nos fundos para impulsionar, ok? Movimento aqui para cima e buscar a liquidez do topo, ok? Então, este par número 2 pode conseguir buscar aí a liquidez do topo, ok? Então, este pode ter facilidade em completar o market maker by model, ok? Então, este outro caso, okay? Vocês vão notar aí que ele vai deixar aí a perna do lado vendedor, que seria esta perna aqui, ok? Mas não vai chegar até este ponto. Então, a consolidação inicial deste par 1, ok? Estaria abaixo daquilo que seria o nosso fair value gap, né? Que seria em forma do CIB, ok? Então, a nossa consolidação inicial, vamos supor que o fair value gap aqui esteja mais ou menos aqui neste ponto. Então, a consolidação inicial seria este ponto aqui, ok? E no outro caso, teríamos aqui a nossa consolidação inicial, as nossas faixas ali de distribuição, e aqui seria muito mais fácil vermos o mercado a completar este market maker buy model, ok? Então, acho que vou colocar esta aula, vou tirar do primeiro módulo, vou colocar no segundo, no módulo sobre o market maker model, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo, ok? Então, vamos analisar aqui a força relativa. Esses são ativos correlacionados. Então, à esquerda tenho o euro e o USD, ok? Tenho o euro e o USD. À direita tenho o GBP e o USD, ok? Então, vamos olhar aqui apenas do período de 8 de dezembro de 2023 até a 11 de março de 2024, ok? Então, aqui também coloquei o mesmo período, se forem prestar aqui atenção, de 8 de dezembro de 2023 até 11 de março de 2024, ok? Então, prestem atenção aqui o que que aconteceu. O par 1, que é o euro e o USD, tirou a mínima de 8 de dezembro de 2023, ok? Este movimento aqui, ok? Neste ponto, ele conseguiu tirar a liquidez da mínima aqui, que era do dia 8 de dezembro de 2023. O par 2, que é o GBP e o USD, não conseguiu fazer isso, ok? Então, neste caso, nós tivemos aqui um stop run, ok? Que é a captura de liquidez deste ponto, e neste, que é o par 2, não, o mercado não conseguiu fazer isso, ok? Então, se fosse para escolher um, ok? Ou seja, se fosse para escolher o par que teria maior probabilidade de tirar a liquidez do topo, seria este, ok? Então, este, como não conseguiu tirar aqui a liquidez do fundo, ele sai deste ponto e captura a liquidez aqui deste topo. Se forem prestar atenção no par 1, ele não conseguiu tirar a liquidez aqui acima deste topo, ok? Vamos olhar aqui para o mesmo período, de 8 de dezembro a 11 de março, ok? Aqui também de 8 de dezembro a 8 de março, ok? Então, o par aqui que não conseguiu tirar a liquidez do fundo teve maior facilidade em buscar aqui a liquidez acima do topo, ok? Continuando, espera aqui.
Agora vamos ir analisar ainda a força relativa mais para ativos inversamente correlacionados, ok? Então, ativos inversamente correlacionados seria, por exemplo, vamos supor que este é o índice do dólar e este o euro USD, o euro USD ou o GBP USD, ok? Ou qualquer ativo que seja relacionado, né, com dólar, analisando aqui em relação ao índice do dólar, todos teriam direções opostas, ok? Então, o que o dólar faz, o Forex estaria a fazer um movimento diferente, ok? Os índices também estariam a fazer movimentos diferentes em relação ao dólar, ok? Então, quando o par 1, que é, vamos supor que é o índice do dólar, cria mínimas descendentes, o par 2, ok? Teria de criar topos ascendentes, ok? Então, quando nós estivermos a analisar ativos inversamente correlacionados, isto é o que nós queremos ver, ok? Então, nesta situação, não temos nenhum SMT, ok? Os dois acabaram tirando aí a liquidez do fundo e o outro tirou a liquidez do topo. Agora, quando o mercado não consegue fazer isso, aqui sim já temos um SMT válido, ok? Então, este criou fundos descendentes e o outro acabou criando topos descendentes. Então, aqui já temos uma divergência, ok? Então, o SMT é válido. Isso confirma que este movimento aqui é apenas uma captura de liquidez, ok? Então, aqui nós temos a distribuição, ok? Então, mesmo que nós vimos no exemplo anterior, este teria maior facilidade em buscar a liquidez abaixo dos fundos em relação a este, ok? Então, tem aqui exemplo, ok? Então, aqui eu coloquei 3 ativos, ok? Então, esses são inversamente correlacionados. Então, aqui tenho o índice do dólar, depois coloquei o euro USD e o GBP USD. Estes dois, se nós tivéssemos de olhar para estes dois, estes seriam positivamente correlacionados, ok? Agora, com o índice do dólar seria inversamente correlacionado, ok? Então, porém, prestar atenção aqui, colocando o mesmo período também, ok? Então, temos aqui de 1 de abril a 1 de maio. Se formos analisar este período, vou anotar aqui que o índice do dólar, ok, buscou a liquidez aqui abaixo deste fundo. Então, se este buscou a liquidez abaixo deste fundo, o euro e o USD teria de buscar a liquidez acima de um topo e o GBP e o USD também teria de buscar a liquidez acima de um topo. O euro e o USD tirou a liquidez também acima aqui do topo, no mesmo período. Então, nestes dois não temos nenhum SMT. Agora, analisando aqui, por último, o GBP e o USD, vão notar que ele não conseguiu buscar a liquidez deste topo, ok? Não conseguiu buscar a liquidez deste topo. Agora, olhando para o euro USD, que tirou a liquidez aqui do topo, vão notar que ele depois não consegue vir buscar aqui a liquidez abaixo deste fundo. E o índice do dólar também, que tirou a liquidez aqui deste fundo, não conseguiu buscar a liquidez aqui acima deste topo. Ao contrário do GBP e USD. Como ele não conseguiu buscar a liquidez aqui acima deste topo, ele consegue buscar a liquidez abaixo do fundo. Então, este acaba completando aqui o Market Maker Sell Model. Ok? Então, só com esta aula vocês já vão saber escolher aí qual é o ativo que teria a maior probabilidade de completar um Market Maker Model. Ok? Continuando, ok? O SMT qualifica, confirma e fornece o check final na nossa checklist. Ok? Então, depois de nós fazermos a nossa análise, nós depois vamos analisar aqui o SMT. Ok? Só para nos dar uma confluência extra. Ok? Então, como é que nós vamos medir aí a acumulação e a distribuição institucional? Então, vamos começar aqui com a acumulação, que é Smart Money, ou pode ser institucional, como preferir. Ok? Então, a acumulação Smart Money ocorre quando investidores institucionais ou grandes traders compram estrategicamente um ativo ao longo do tempo, frequentemente quando ele não consegue atingir uma baixa, né, ou uma mínima mais baixa,
apesar de indicações do índice do dólar sugerindo uma pressão de queda, ok? Então, vamos supor que o índice do dólar, ok? Para nós estarmos à espera de ver uma queda, por exemplo, no Forex, o índice do dólar teria de estar aí para cima, né? E os outros ativos estariam em queda, ok? Então, vamos supor aqui que temos um cenário para nós conseguirmos ver aqui a acumulação. Quando aqui o índice do dólar vai sugerir uma pressão aqui de queda para o Forex? Quando ele estiver, ok? Então, ele cria aqui, vamos supor que ele cria aqui topos ascendentes e ao mesmo tempo em que ele cria aqui topos ascendentes, por exemplo, o euro USD não consegue fazer isto, ok? Então aqui nós já conseguimos ver que este está em acumulação, apesar do dólar estar a sugerir aqui uma queda, ok? Porque se ele sobe este movimento que ele teve, aqui deverá significar uma queda, ok? Mas isso não acontece, ok? Então aqui os grandes investidores, né, não permitiram que este entrasse em queda. Então isso já mostra uma acumulação aqui, ok? Então escolher o ativo que não consegue atingir uma mínima, né, mais baixa para comprar é estratégico porque indica uma força relativa em comparação aos outros ativos, né, no mercado, potencialmente levando também a operações lucrativas alinhadas com os melhores desempenhos, ok? Então, se fosse para escolher aqui, vamos supor que este é o euro USD e temos o GBP USD, ok? O GBP USD acabou seguindo aquilo que o índice do dólar estava aqui a fazer, né? Que é como o índice do dólar estava aqui a sugerir preços altos, este teve aqui uma queda, ou seja, foi abaixo aqui deste fundo anterior. O outro aqui não conseguiu fazer isso. Então, se fosse para escolher entre esses dois, este seria o ativo ideal para negociar, ok? Porque terá um melhor desempenho de todos, ok? Então, o benefício da acumulação institucional ou smart money são os movimentos de preço significativos no ativo acumulado, ok? Então, impulsionados aí pela pressão de compra institucional, o que sinaliza condições favoráveis para os outros participantes do mercado. Então, para identificar o ativo com maior movimento para cima, os traders devem analisar o mercado em busca de sinais de acumulação, ok? Então, este seria o nosso sinal aqui de acumulação. Enquanto o índice do dólar estiver a criar topos ascendentes, este não consegue buscar ali a liquidez abaixo, né, do fundo anterior, ok? Então, é assim que nós vamos identificar esta questão aí da acumulação, ok? Então, focando nestes ativos, né, que demonstrem força relativa ao não atingirem as mínimas, né, anteriores, apesar de indicações baixistas, comparando aí com o índice do dólar, ok? Então, o mercado, neste caso, né, quando nós temos aqui a acumulação, ou seja, este cenário de acumulação, o que vai acontecer? O mercado tende a operar em alta energeticamente, né, como um mercado líder, ok? Então, se nós temos fundos descendentes e temos um ativo que tem fundos ascendentes, o ativo líder aqui entre estes dois será este, ok? Em que mostrou aqui um sinal de acumulação, ok? Este, nós podemos também operar, ok? Podemos também operar, não significa que nós não vamos estar a olhar aqui para este mercado. Se quiserem, podem olhar aqui também para este mercado, ok? Então, se este tira aqui a liquidez, nós já sabemos o que é que nós estaremos à espera, ok? Agora, vocês só devem saber que este terá menor probabilidade em buscar a liquidez acima de um topo em relação a este, ok? Este terá muita facilidade em fazer isso, ok? Então, esses mercados são extremamente lucrativos, ok? Os mercados que mostram aqui a acumulação são extremamente lucrativos e o nosso objetivo é nos concentrar neles, pois serão os movimentadores, né, mais fortes. Então, topos e fundos, aliás, topos de curto prazo são quebrados, né? Quando falamos de topos de curto prazo são estes, opa, estes topos, ok? Ele vai quebrar os topos aí de curto prazo com muita facilidade, ok? Então, os candles com fechamento para cima,
ok? Os candles com fechamento aqui para cima, são tipicamente maiores do que aqueles que têm o fechamento para baixo, ok? Ou os movimentos que nós teremos para cima serão maiores que os movimentos que movem-se aqui para baixo, ok? Então, o ponto-chave nesta acumulação, ok? É olharmos aqui para os fundos. Queremos ver aqui fundos ascendentes, ok? Então, se forem reparar aqui, eu coloquei uma linha verde, ok? A linha verde é o ativo que está a mostrar aqui a acumulação em relação ao ativo que nós vamos usar aí como referência, ok? Então, aqui poderia ser o índice do dólar, ok? Poderia ser aqui o índice do dólar, ou poderia ser, vamos supor aqui que estamos a olhar para os índices, poderia ser aqui o S&P e o Nasdaq, ok? Então, se o S&P cria fundos descendentes e o Nasdaq cria fundos ascendentes, ok? O ativo líder entre os dois seria o Nasdaq, mas não significa que não podemos operar o S&P, ok? Podemos também olhar para o S&P se quiserem, mas o movimento que nós teremos no S&P muitas das vezes não será maior em relação ao movimento que nós teremos aqui no Nasdaq, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, ok? Então, aqui eu coloquei um Market Maker Sell Model. Okay? Market Maker Sell Model é a maneira mais fácil que vocês vão conseguir identificar a direção do mercado, ok? Então, aqui já sabemos qual é o objetivo que ele quer alcançar nos dois, ok? Nos dois, nós sabemos que ele quer buscar a liquidez acima da consolidação inicial, ok? Então, vamos olhar aqui para o mesmo período, ok? De novembro, isto é 17 de novembro a 18 de novembro, ok? Então, o último dia que é 18 de novembro, aqui temos 17 de novembro, ok? Então, se forem reparar aqui, primeiro temos o Nasdaq, e depois temos o S&P, ok? Então, olhando para o Nasdaq, ok? No mesmo período, o Nasdaq não consegue tirar a mínima aqui do dia anterior, ok? Então, a SPDL, Previous Day Low, ok? Então, a mínima do dia anterior, o Nasdaq não consegue fazer isso, ok? Aliás, aqui temos um breaker, ok? Vem aqui até um breaker, teve aqui a reação no breaker, depois ele volta para 50% do order block, que seria o nosso main threshold, ok? Neste ponto. Então, esta retração aqui que ele faz, ok? Esta retração que ele faz até ao 50% aqui do order block, ok? O 50% do order block aqui impede o preço de buscar aqui a mínima do dia anterior, ok? Então, ele encontrou suporte aqui, ao contrário do S&P, ok? Notem que o S&P tira aqui a mínima do dia anterior. Qual dos dois nós estaremos aqui a escolher? Deixa eu ver aí nos comentários. Qual dos ativos nós estaremos aqui a escolher para poder operar? Nasdaq ou o S&P? Ok, Francisco Nasdaq, Marcos Nasdaq, Nilson Nasdaq, sem Nasdaq, ok? Exatamente isso, ok? Então, o Nasdaq seria o ativo líder, ok? Pelo menos neste dia, o Nasdaq seria o ativo líder, ok? Então, aqui, se forem a prestar atenção agora no movimento que ele teve, ele buscou aqui a liquidez acima do topo, este não conseguiu fazer isso, ok? Então, isto é algo que até já comentámos na aula sobre as máximas e mínimas dos dias anteriores. Eu digo, se o mercado, ok? Vamos supor que estamos ali a olhar para o gráfico diário. Se o mercado tira a máxima do dia anterior, nós não estaremos à espera de ver o mercado também a buscar a mínima do dia anterior, ok? Ou, se o mercado tira a mínima do dia anterior, nós estaremos à espera de ver o mercado a tirar a máxima. Em alguns casos, sim, acontece, ok? Caso específico, quando ele está num ponto em que podemos permitir ou estaremos a antecipar uma reversão, isso pode acontecer, ele pode conseguir tirar a mínima e a máxima, ok? Mas na maioria dos casos, isso não vai acontecer, ok? Então, aqui neste caso em específico, se fosse para escolher um deles, o Nasdaq seria o melhor, ok? Mas não significa que não poderíamos operar este, ok? Então, aqui eu só quero mostrar o melhor ativo para poderem operar, ok? Usando esta técnica de
acumulação, ou seja, o SMT simplificado, ok? Agora, o que é que nós faríamos neste ponto? Vamos supor aqui, ele criou os fundos, né, ascendentes, ok? Mostrando aqui uma acumulação. Nós iríamos aqui para o gráfico. Então, este é o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 5 minutos, nós estaremos à espera da nossa entrada. E que entrada nós estaremos à espera aqui? Já sabe que o padrão de entrada que eu mais uso, né, seria aqui o MSS, né? Volta aqui ao Fair Value Gap, ok? Então, ele chegou aqui no order block. Se quiserem, para confirmar a entrada, também podem usar o SMT, ok? Agora, para a entrada, o que nós queremos ver, ok? O que nós queremos ver é, vamos supor aqui que ele causa o nosso MSS, ok? Causa o nosso MSS aqui. Eu estou a olhar aqui para o Nasdaq, ok? Tenho aqui o meu MSS. Olho também aqui, por exemplo, para o S&P, então ele deixa ali o fundo. No S&P tenho aqui fundos ascendentes, ok? Então já analisei aqui no tempo gráfico maior, ok? Agora só estou à espera da minha entrada. Qual das entradas nós vamos escolher aqui? Temos o Nasdaq, ok? O Nasdaq tem fundos descendentes. Este tem fundos ascendentes. Qual das entradas nós vamos escolher? É exatamente por isso que eu estou aqui a perguntar, Jonathan. Quero saber quais objetivos estariam aqui a escolher na questão da entrada. Nasdaq. Exatamente isso, ok? Porque para colocarmos o nosso stop, nós queremos aquele ativo que deixa aquela liquidez de alta resistência, ok? Então, apesar de termos aqui uma acumulação no tempo gráfico maior, ok? Para o Nasdaq, que é um cenário, né, em que ele deixa aqui fundos ascendentes, ok? Isso só nos mostra qual dos ativos nós vamos escolher, ok? Mas para nossa entrada, nós ainda continuamos com aquele cenário de liquidez ali de alta resistência, ok? Então, esta divergência que tem aqui no tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, né? Esta divergência que ele acaba tendo aqui nos fundos entre o Nasdaq e o S&P, isso só mostra, ok? Que este movimento que ele teve abaixo deste fundo no Nasdaq foi apenas uma captura de liquidez, ok? Então, depois disso, teve aqui a nossa quebra, estaremos à procura do nosso Fair Value Gap para poder efetuar a nossa entrada, ok? Sim, bem simples, ok? Então, vamos ver agora a questão, aliás, até podemos passar para o gráfico, porque o, houve um cenário desses foi quinta-feira, se não me engano, ok? Quinta-feira, entre os ativos, né? Temos aqui o Nasdaq, ok? Tenho aqui o Nasdaq e tenho aqui o isto é o quê? Este é o Dow, ok? Então vamos olhar só para este dia, que foi dia, isto foi quinta-feira, ok? Vou olhar aqui para quinta-feira, ok? Então tenho aqui quinta, vou colocar aqui também quarta-feira, ok? Vou marcar a máxima, ok? Marcar aqui a máxima da quarta-feira. Máxima da quarta, cadê o vídeo? Ok, só para não levarmos tempo. Temos aqui a máxima da quarta, ou seja, do dia anterior, ok? E temos também a mínima aqui do dia anterior, ok? E vou marcar aqui também no Nasdaq, máxima da quarta. Também tenho que colocar aqui os separadores, né? Quarta-feira, não, isto é quinta, quarta, este ponto, ok? Então, vamos marcar também a máxima. Esta é a máxima da quarta. E esta é a mínima da quinta-feira, ok? Então, vamos supor que nós estamos aqui a olhar para quinta-feira, ok? Quinta-feira, posso tirar aqui, opa,
Deixa eu tirar só o movimento. Só vou deixar aqui o da quarta-feira. Ok? Vamos olhar só para quarta-feira. Ok? Então, se formos a prestar atenção no Nasdaq, o que é que nós tivemos aqui nos fundos? Tivemos fundos descendentes. Ok? Tivemos aqui fundos descendentes. E no Dow, ok? Se formos olhar para o mesmo período, nós tivemos aqui fundos ascendentes. Então, este mostrou acumulação, ok? Vamos jogar aqui também só para quinta-feira. Quinta-feira, tirar este movimento, ok? Então, olhem para o movimento aqui do Nasdaq, aliás, do Dow, ok? Então, notem que aqui eu tenho a nossa acumulação, aqui também tenho a acumulação. Notem que na quinta-feira, ok? Na quinta-feira, este teve um movimento sim de alta, mas não conseguiu vir buscar a liquidez acima desta acumulação. O Dow, o que que fez? Tirou a máxima do dia anterior, também conseguiu tirar aqui a liquidez desta acumulação, ok? Então, o melhor ativo para operar, se nós estivéssemos aqui na quinta-feira, seria o Dow, ok? O Dow é que nos daria a nossa melhor operação, pelo menos neste dia, ok? Quinta-feira, ok? Então, temos aqui mais um exemplo. Voltando para a nossa planilha, ok? Olha, temos aqui mais um exemplo, ok? Este é o índice do dólar, depois temos aqui o Euro USD e o GBP USD, ok? Então, notem que o índice do dólar, aqui neste caso, né, tínhamos topos aqui descendentes, o euro, o que é que fez? Teve fundos descendentes, ok? Fundos descendentes e o GBP USD tem aqui fundos ascendentes. Qual dos dois aqui entre o euro e o GBP USD é que seria o ideal aqui para nós estarmos a negociar? Exato, GBP e USD, ok? Então, GBP e USD consegue de seguida tirar a liquidez aqui acima do topo. Ao contrário do euro dólar, ok? O euro dólar deixa o topo, opa, deixa o topo intacto, ok? Então, este seria o ideal para operar. Eu estou a olhar aqui para o gráfico diário, ok? Então, os próximos dias, né? Partindo aqui deste ponto, depois daquela mudança na estrutura do mercado, ok? Então, baixamos aqui o tempo gráfico, né? Ali estaríamos à espera da nossa mudança na estrutura do mercado. Aqui não muda, queremos ver aquela liquidez de alta resistência, volta aí ao Fair Value Gap, ok? Este seria o ideal. Este teria a maior probabilidade de tirar aí a liquidez acima do topo em relação a este, ok? Então, por isso que vocês, por vezes, entram no mercado à espera de ver o market maker, ou seja, o mercado aí a completar o market maker model, e o mercado acaba não fazendo isso, ok? Por causa disto, ok? Este completa e o outro não. E alguns traders têm aquela mania de entrar tanto no euro e no GBP USD, à espera de ver o mercado alcançar os mesmos objetivos. Então, um alcança e o outro não alcança. Depois notam que o mercado reverte e volta ali para o stop ou para o break-even. Okay? Então, por causa deste pequeno cenário. Okay? Então, agora vocês já vão saber como escolher o melhor ativo para poder operar. Agora, uma coisa que eu vou adiantar é, se vocês ainda não percebem a questão da movimentação do mercado, ou seja, a questão de liquidez interna, a liquidez externa, ou liquidez interna, aliás, ou liquidez externa para interna, vai ser muito difícil para vocês poderem identificar esta questão aqui do SMT. Ok? Isso é que eu vou vos adiantar. Então, foquem-se mais em saber identificar a direção do mercado. Só depois disso é que vão olhar aqui para a questão do SMT. Ok? Então,
Era suposto eu mandar aqui de seguida a planilha, mas eu sei que o pessoal não vai colocar os exemplos, porque eu já mandei uma planilha anteriormente e ninguém chegou a mandar exemplos, então acho que não vou fazer isso. Vamos ver aqui agora a distribuição, ok? Então, a distribuição seria o contrário ali da acumulação, agora estaremos a olhar, né, para as vendas, ok? Então, a distribuição Smart Money ocorre quando investidores institucionais ou grandes traders, né, vendem estrategicamente um ativo ao longo do tempo, frequentemente, né, quando ele não consegue ali atingir uma máxima, né, mais alta, ou seja, superar o topo anterior, apesar de indicações, né, do índice do dólar estar aí a sugerir uma pressão de alta, ok? Então, teremos ali o índice do dólar, por exemplo, criando fundos ascendentes. Então, neste caso, o dólar aqui está a sugerir preços baixos, mas nós vamos ali olhar, por exemplo, para o euro USD, ele não consegue buscar a liquidez ali do topo anterior. Então, isto mostra aqui uma distribuição. Então, escolher o ativo que não consegue atingir uma máxima, ou seja, buscar aquela liquidez do topo anterior, ok? Para vender, né? A descoberta seria estratégico, porque indica uma fraqueza relativa em comparação aos outros ativos no mercado. Então, nós tivemos este que deixa topos descendentes, tivemos um que deixa topos ascendentes, o mercado líder entre os dois seria este, ok? Que isto mostra uma fraqueza aqui, ok? Então, o ideal a negociar seria este ativo aqui, ok? Então, o benefício da distribuição institucional, ou smart money, são os movimentos de preço significativos no ativo distribuído. Então, impulsionados aí pela pressão de venda institucional, o que sinaliza condições desfavoráveis para manter aí posições, ok? Então, para identificar o ativo com maior movimento para baixo, os traders, né, devem analisar o mercado em busca de sinais de distribuição, smart money, focando em ativos que demonstrem fraqueza relativa ao não atingirem as máximas, né, mais altas, ou seja, não atingindo aí, superando o topo anterior, ok? Então, essa seria a nossa indicação de que nós estamos perante a uma distribuição institucional, ok? Então, o que vai acontecer aqui com estes ativos? Então, o mercado tende a operar em baixa energeticamente como um mercado líder que estabelece a direção subjacente oposta àquilo que é a do índice do dólar, ok? Ou qualquer ativo básico que vocês estiverem a comparar, ok? Por exemplo, vamos supor que querem operar o Bitcoin, ok? Eu nunca operei Bitcoin, só para estar bem claro, ok? Mas sei qual ativo nós podíamos estar aqui a analisar, ok? Seria o Ethereum. Ok? Então, se nós quiséssemos operar o Bitcoin, poderíamos analisar a força relativa, né, entre esses dois. Ok? Então, enquanto um cria topos ascendentes, o outro teria de criar aqui topos descendentes. Então, o melhor entre os dois seria este que cria os topos descendentes. Ok? Então, aqui no segundo topo. E o que vocês vão notar é tanto o ativo que vai criar aí a acumulação ou o ativo que cria aqui a distribuição, ok? Esses são os ativos que terão a maior probabilidade de encontrarmos o Fair Value Gap aqui, ok? Este também, Fair Value Gap, aqui nesta área, ok? Os outros não terão Fair Value Gap, por isso que ele consegue buscar a liquidez aqui do fundo, ou se não tivesse também o Fair Value Gap aqui, este teria facilidade em buscar a liquidez aqui acima do topo. Ok? Então, os ativos que mostram acumulação ou a distribuição são os que nós vamos encontrar ali o Fair Value Gap. Ok? Então, estes mercados, né, voltando aqui para a distribuição, estes mercados são extremamente lucrativos. Então, o nosso objetivo é nos concentrar neles, pois serão os movimentadores mais fortes. Então, fundos de curto prazo, ok? Fundos aqui de curto prazo, uh, serão, né, facilmente quebrados, né? E vamos ver os maiores movimentos aqui, né, serão os de queda em relação aos movimentos que nós teremos aqui para cima, ok? Então, o ponto-chave está aqui, ok? Vamos olhar aqui para os topos que nós queremos ver esta falha em superar o topo anterior, ou seja, a divergência, ok? Com o ativo correlacionado, ok? Então, aqui também tem algum espaço, né, para poderem colocar aí os exemplos. E agora o trabalho já está nas vossas mãos.
ok? Não mostrei nenhum exemplo para distribuição, ok? O trabalho está nas vossas mãos, vão olhar para os gráficos, vão procurar exemplos, ok? Então, eu posso mandar até a planilha, mas tenho a certeza absoluta que a maioria não vai enviar os exemplos, ok? Não seria a primeira vez.